Caso surpreendente. O Kilo começa perguntando para essa garota se está tudo bem e ela diz que está indo bem. Ele tenta progredir na conversa, mas ela diz não, obrigado e não dá nenhuma chance para ele. Ele pergunta se ela tem certeza e diz que gostaria de falar com ela por uns 5 minutos, mas ela diz que não está interessada. Ele fala que realmente é uma pena porque ela é muito bonita e diz que de qualquer maneira foi um prazer conhecê-la. Ele olha para trás e diz que ela está voltando e percebe que ela está mexendo no cabelo. E quando ela se aproxima, ele pergunta e aí? E ela também diz e aí e pergunta o que ele está fazendo. Ele pergunta qual o problema e pergunta se aconteceu alguma coisa. Mas ela fala que resolveu voltar para saber o que ele ia dizer. E ele pergunta o que ela está fazendo ali. E como ela fica sem saber o que dizer, ele pergunta conversar sobre o quê. Ela pergunta da onde ele é, mas ele diz que isso não importa, já que ainda há pouco ela não quis falar com ele. Ela diz que pensou melhor e que ele parece ser um cara legal. Ele fala que isso é muito estranho, porque quando ele tentou conversar com ela, ele não pareceu tão legal assim. E quando ela tenta se explicar, ele fecha a janela. Ele fala que foi mal e diz que essa janela está com algum problema. Ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. E em seguida ele pergunta qual o problema com ele e ela fala que nada. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e ela fala que ele é bonito e que ele faz sim o tipo dela. Ele pergunta então qual foi o problema e pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ela diz que ela só estava distraída e em seguida fala para ele que eles deveriam sair e pergunta se ele quer pegar o número dela. E depois de pensar um pouco sobre o assunto, ele fala que tudo bem. Ele diz que provavelmente vai ligar para ela, mas em seguida fala que talvez. Ela fala que se ele quiser, ele pode ligar e diz que ela sempre fica por ali. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é dali mesmo. Ele fala que olhando para ela pensou que ela não fosse dali, mas ela diz que ela é dali mesmo. Ela pergunta se ela pode entrar e diz que está muito quente ali. Ele diz que ela pode entrar e fala que ele não quer que ela seja atingida por nenhum carro. E mais uma vez ele fala que ela pode entrar e ela diz que tudo bem. Ele fala que, sinceramente, ele gostaria de saber por que ela decidiu voltar. E ela diz porque o achou interessante e que quis saber mais sobre ele. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que o tipo dela é ele. Ele pergunta se ele realmente faz o tipo dela e se ela realmente pensa assim. E ela fala que com certeza e que ela acha que eles deveriam sair. Ele fala que gostaria de saber o verdadeiro motivo pelo qual ela não quis falar com ele no começo. Ela fala que só estava distraída no telefone dela e que não foi nada demais. Ele fala que só está tentando direcionar o ar-condicionado para ela para ficar mais confortável. E ela agradece. Ele fala que hoje está muito quente e em seguida fala que ela é muito linda. E mais uma vez ela agradece. Ela fala que ele também é muito bonito e diz que gostou muito do carro dele. Ele pergunta se ela não é casada e ela diz que não e fala que é solteira. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Mas assim, de repente, ele fala que foi bom conversar com ela, mas que ele sente que ela está interessada no que ele tem. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que ela é interesseira e pede para ela sair do carro dele. Ela fala que ele está sendo muito rude com ela e ele fala que ela foi rude também com ele no começo. E em seguida ele pergunta se ela pode fazer o favor de fechar a porta. E termina dizendo que foi bom conversar com ela. O Nair começa perguntando se está tudo bem e pergunta qual o nome dela. Ela diz o nome pra ele e ele fala que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela é dali mesmo e como ela diz que não, ele pergunta da onde ela é. Ela fala que é de Louisiana e ele fala que é de Ohio e que ele acabou de se mudar pra ali. Ele fala que estava andando pela vizinhança tentando fazer uma nova amizade e que ela parece ser uma boa companhia. Ela fala que tem namorado e ele diz que lamenta em saber disso. Ele fala que não está interessado em saber sobre o namorado dela. E que se ele realmente se importasse com ela, não a deixaria andando a pé. Mas ela fala que está indo encontrá-lo e ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela.
Mas assim, de repente, ela resolve voltar e pergunta se o carro é dele e ele fala que não entendeu, então ela repete novamente. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. Ela faz algumas tentativas de falar alguma coisa com ele, mas ele fala que não está ouvindo. E como ela continua falando baixo, mesmo tendo um carro passando, ele pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta o que ele faz, mas ele diz que isso não faz diferença já que ela tem namorado. Ela fala que eles começaram a namorar há pouco tempo. Ele pergunta se então tem pouco tempo e também pergunta se isso não significa que ela deveria ser fiel e não conversar com outros homens. Ela fala que ainda não é nada oficial e que ela estava indo encontrá-lo, mas se ele quiser ela pode dizer para o namorado dela que ela foi para casa. E ele pergunta ir para casa e em seguida também pergunta para quê. Ela fala que ele disse que ele gostaria de conhecê-la. Ele fala que não está entendendo porque ele tentou conversar com ela, mas que ela não quis e que mencionou o namorado dela. Ela fala que voltou para falar com ele porque ele demonstrou interesse e ele fala que fez isso antes de saber que ela tem um namorado. Ela fala que na verdade ele é um cara mais velho e que ela está procurando alguém mais novo. E ele pergunta se ela resolveu voltar por ele ou pelo carro dele. Ela fala que resolveu voltar porque ela quis conhecê-lo e que ela não se importa com o carro dele. E mais uma vez ele pergunta qual o nome dela e depois que ela diz o nome para ele, mais uma vez ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que tudo isso é muito confuso porque ela fez parecer que ela não conversaria com ele por causa do namorado dela. Ela fala que ela precisa terminar com o namorado dela e ele pergunta por que ela ainda não fez isso. E ela fala que vai fazer. Ele fala que ela é muito linda e pergunta se ela poderia dar uma volta. Ele pergunta se ela é de Louisiana e ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está na cidade e ela diz que é 2 semanas. Ele fala que entendeu e a convida para conversar dentro do carro. Ele fala que pensando bem, ele mudou de ideia e ela pergunta como assim. Ele fala que não curte interesseira e deseja uma ótima caminhada para ela. O Nair começa o vídeo dizendo que tem uma gata se aproximando e que nós vamos ver o que vai rolar. Ele pergunta como ela vai, fala que ela é incrível e também pergunta o nome dela. Ela fala que está bem e ele diz que gostaria de saber mais sobre ela e pergunta o nome dela, mas ela diz que não tem nome. Ele pede para ela parar com esse joguinho e fala que o nome dele é Nair. Ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer uma nova amizade. E mais uma vez ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não tem nome. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que é algo parecido e ele pergunta o que isso significa. E ela diz que significa que ela não está interessada, então ele se despede dela. Ele fala que ela fez a escolha dela e que ele respeita isso. Ele fala que não vai mentir e diz que ela é muito bonita e também diz que ela está voltando. E quando ela chega mais perto, ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece e pergunta o que aconteceu. Ela fala que não sabia que ele estava com esse carro e ele fala que agora ela sabe. Ela pergunta o que ele queria dizer e já ele fala que ele quer saber o que aconteceu. Ele fala que até queria conhecê-la, mas que pelo que ele entendeu, ele não faz o tipo dela. E brincando, ela diz que agora com certeza ele faz o tipo dela e diz que ele faz o tipo dela sim. Ele pergunta se então ela quer dizer que ele faz o tipo dela e ela diz que sim. Ele diz que pra falar a verdade ela foi embora e que não quis falar com ele, que ela não pareceu estar interessada nele. Ele fala que agora ela não está passando uma boa impressão pra ele e ela pergunta como assim. Ele fala que já disse ela não queria conversar com ele e agora de repente ela resolveu voltar. Ela fala que realmente gostou dele, mas que no começo ela não demonstra muito interesse. Ele fala que entendeu e pergunta o nome dela e ela diz que o nome dela é Stacy. Ele fala que ele gostaria de saber porque agora ela está tão amigável. Ela fala que geralmente ela é assim, mas que ele a pegou de surpresa. Ele fala que entendeu e pergunta da onde ela é, e ela diz que é de Los Angeles. Ele fala que então ela já conhece tudo por ali e fala que o nome dele é Nair. E em seguida diz que ele vai sair do carro.
Então ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela diz que há uns 5 meses. Ele fala que então ela quis morar em Houston e ela diz que quis um novo recomeço. Ele pergunta se é verdade e também pergunta se ela é solteira. Ela fala que agora ela está e ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que há uns 2 meses. Ele fala que ainda está muito recente e pergunta se ela ainda mantém contato com ele. Ela pergunta se ele acha isso, ele fala que ainda é muito recente, afinal de contas só 2 meses. Mas ela diz que não e fala que realmente chegou ao fim. Ele fala que ela é incrível e pede para ela dar uma volta. Ele fala que gosta muito do que vê e fala que ela é muito bonita. E em seguida pergunta o que tem de bom para fazer hoje à noite. E ela diz que ela e as amigas dela vão para um clube. Ele fala que ele não é o tipo de cara que gosta de clube e fala que ele prefere um lugar mais tranquilo. Ela pergunta se ele quer sair com ela hoje à noite. Ele fala que é só ela dizer o lugar. Ela fala que então ela vai avisar para ele e já ele pergunta se ela quer entrar no carro. E vendo que ela não está conseguindo abrir, ele fala que ela pode abrir. Ela fala que não está conseguindo, mas ele pede para ela puxar com mais força. Ela fala que está trancada e ele pergunta se ela sabe por que está trancada. E ela pergunta por quê e ele fala porque ela é interesseira. E ela pergunta, interesseira? Ele fala que ela é interesseira e deseja um ótimo dia para ela. O Landon fala que ele não vai mentir e diz que essa garota é muito linda. Ele começa dizendo que ela é linda e em seguida pergunta o nome dela. Ele fala que o nome dele é Landa e ela pergunta o que ele disse. Ele fala que ele disse que o nome dele é Landa e pergunta se ela não vai mesmo apertar a mão dele. Ela diz que não e fala que ela precisa mesmo ir. E ele ainda fala que ele gostaria de conhecê-la, mas ela diz que ela está bem do jeito que está. Ela diz alguma coisa, mas ele fala que não entendeu. Ela pergunta o nome dele, ele fala que já disse e fala que o nome dele é Landa. Ela pergunta qual e mais uma vez ele fala Landa. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela pergunta fazer o que e ele diz cuidar da vida dele. Ela pergunta se ele é novo ali na cidade, mas ele diz que já mora ali há um tempo. Ela pergunta se ele quer sair para comer alguma coisa e já ele pergunta por que ele faria isso. Ela pergunta por que não e ele fala porque obviamente ela não demonstrou nenhum interesse nele. Ela fala que estava distraída tirando uma foto e ele pergunta se essa vai ser a desculpa. Ela fala vamos sair para comer e fala também que ela vai entrar no carro. Ele pergunta o que ela está fazendo e fala que a porta está trancada. Ela pede para ele abrir, mas ele fala que não vai abrir e pede para ela voltar. Ele fala que ela não está escutando e ela pergunta escutando o que e fala que ela só quer sair com ele. Ele fala que já disse que não e já ela fala que não está gostando disso. E ele pergunta o quê? E ela fala que ele não está querendo a levar para sair. Então ele pergunta por que ele a levaria para sair sendo que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela fala que já disse que estava tirando foto e que ela fez até o cabelo para isso. Ele fala que o cabelo dela está muito bonito, mas o fato é que ela não está interessada nele. Ela fala que ele não vai conseguir nada assim com essa energia negativa. E ele fala que depois dessa ele vai embora. E ela diz que tudo bem e fala que ela também vai entrar. Ele fala que não vai adiantar e que já disse que a porta está trancada. Ele fala que já disse que não vai abrir e pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que ele continua fazendo o jogo duro. Ele fala que não está fazendo o jogo duro, mas ele precisa saber se ela realmente está interessada nele. E ela responde dizendo que eles podem sair para comer alguma coisa e ver no que vai dar. Ele pergunta por que ela acha que ele deveria deixar ela entrar. E como ela diz que ele mesmo disse que ela é bonita, ele fala que tem muitas garotas bonitas por aí. Ela fala porque ela é diferente e que ele não vai se arrepender. Ele diz que ele espera que não e fala que ela pode entrar. E depois de algum tempo ali conversando com ela, nesse momento ela sugere um restaurante caro, mas ele sugere um restaurante mais barato. Ela pergunta se ele está falando sério e fala que ela não gosta desse restaurante, e ele pergunta o que há de errado. E mais uma vez ela pergunta se ele está falando sério e ele pergunta se tem algum problema com ele. Ela fala que nunca foi em um restaurante como esse e já ele fala que isso é interessante. Ele fala que já ouviu o suficiente e pede para ela dar um fora do carro dele. Ela fala que perdeu o interesse e já ele pede para ela esperar e
fala que desde o começo ela não estava interessada. Ela fala que essa é uma desculpa porque ele não tem dinheiro suficiente. Ele fala que isso não faz diferença porque ela não está interessada nele e fala que isso foi um teste. Ela pergunta se isso foi um teste e ele fala que agora ele tem certeza que ela é interesseira. Ela fala que está ficando cada vez mais claro que ele não tem dinheiro. Ele fala que tem dinheiro, mas que não vai desperdiçar com ela. Ela fala que esse carro deve ser alugado e ele pergunta o que ela tem e diz pra ela dar um fora do carro dele. E ela termina dizendo que uma garota como ela consegue coisa melhor.